Sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje é segunda-feira, né? Então a gente faz uma preparação um pouco mais elaborada para a gente olhar para a semana, né? É assim que a Connect trabalha, a gente trabalha em janelas semanais. Então a gente vai fazer primeiro uma preparação visando como que nós vamos trabalhar durante a semana e na sequência a gente vai para o dia. Para isso a gente vai vir aqui, ó, nessa aba GR semanal. Nós temos aqui três indicadores que são proprietários nossos. Um define o lote que você vai trabalhar na semana, o outro define um alvo máximo por trade realizado, e o outro define um stop máximo por operação. Deixa eu ver só se esse tipo de compartilhamento dá para vocês verem as configurações. Vamos ver. Deixa eu abrir aqui para ver se abre a janelinha ali para vocês. Abre. Muito bem. Então, o Lot Connect, saldo alocado em margem, eu tenho 3.400 alocado em margem, vou operar a princípio mini índice, e aí ele vai me autorizar aqui, ó, 25 lotes para eu operar essa semana, tá? Ou seja, eu posso operar de 12 a 25 lotes dentro dessa janela aqui. Então aí depende muito do operacional de cada um, né? É... bom dia, Felipe. Então a ideia aqui é ter um limite, né, de alavancagem, porque é o que normalmente faz a pessoa quebrar a conta, né? Ela vai lá e alavanca mais do que deve. Então, de 12 a 25, que eu recomendo, ó, quem trabalha no nosso operacional padrão sabe que consegue trabalhar com esse nível de alavancagem aqui tranquilamente, que a gente trabalha estopando relativamente aí muito curto, certo? Quem opera as outras técnicas, porque tem algum tipo de sentimento com relação ao stop um pouco mais apertado, trabalha com esse nível de lote aqui, certo? Então, essas duas opções aí. Eu vou trabalhar com 25 lotes. Então, eu vou vir aqui, ó, vou editar aqui a quantidade da boleta e vou deixar aqui 25, que é para sempre ficar aqui programado para 25. Na sequência, a gente vai definir o alvo máximo por trade. Para isso, a gente precisa saber qual lote que você vai trabalhar no dia. Nós acabamos de definir, né, que vai ser 25. E qual é o valor da margem do ativo que você está operando. Então, no máximo aqui, ó, R$ 575 por trade realizado. Isso aqui visa, tem algumas pessoas nas quais eu me encaixo, precisam, na verdade, isso aqui para todo mundo, tá? Trade tem que ter fim, porque senão você entra numa operação vencedora e bate a ganância. Você se sente ganancioso, muito ganancioso nos ganhos, né? Isso é uma característica muito comum presente aí nos operadores, certo? Então a ideia é ter um alvo máximo para que o trade se encerre de maneira compulsória mesmo. Às vezes vai dar um pouco mais, mas paciência, certo? Muito bem. Então, vamos aqui para o stop máximo por operação. O stop máximo por operação, a gente vai abrir o nosso relatório de performance e pegar a média de operações vencedoras. Então, já tinha feito isso, vou colocar aqui 228. Ver qual é a maior operação vencedora que foi realizada dentro da série. Pega aí, eu fiz uma operação de 1.644 e a minha razão, média lucro prejuízo atual, está de 3,49. Então, de posse dessas três informações, o indicador vai dizer, ó, você pode estopar no máximo por operação 268. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, na engrenaginha, vou colocar aqui 268 e vou colocar 575. Beleza? Então, gerenciamento de risco aí, planejamento de como eu vou trabalhar na semana, já está feito.
Isso aqui a gente só vai alterar de novo na semana que vem, na segunda que vem. Beleza? Vamos para o GR diário, gerenciamento de risco diário. Vamos definir agora a nossa meta do dia. Eu vou trabalhar com 25 lotes. Como hoje é segunda-feira, o meu saldo semanal está zerado. Eu gosto de trabalhar de segunda a quinta-feira, tá? Não gosto de operar na sexta. Então, eu ponho aqui 4 dias para operar essa semana. Inclusive, a gente tem que checar se tem. Esse é o momento da gente checar se tem algum feriado, né? Durante a semana, que nem sempre é o que a gente quer, né? Então, na semana atual, parece que é uma semana cheia, né? Quinta, quarta, sexta-feira. É uma semana cheia. Então, eu vou trabalhar 4 dias, de segunda a quinta, valor da margem de R$ 100. Aqui sai o financeiro que eu tenho que fazer no dia. Nosso limite de perda, eu preciso apenas da informação do saldo alocado em margem, que é 3.400. E aí aqui sai o nosso limite de perda máximo. É muito importante que compreenda-se que trade não é uma atividade passiva. Ou seja, aqui no GR semanal, eu não estou dizendo que você tem que estopar 268, eu estou dizendo que isso é o máximo, certo? Você pode estopar menos que isso. Aliás, você deve estopar menos que isso. Então, deve estar presente no sistema de trade seu um ajuste de stop que permita sempre que o seu programado de estopar seja menor do que o executado, né? Seja menor do que o programado. Você tem que estopar menos do que você programa. É uma das nossas obrigações, certo? E a mesma coisa vale para o limite de perda do dia, certo? Isso aqui é um limite. Eu gosto de dar o exemplo da cerca da fazenda, né? Você chega na fazenda do amigo, o cara fala, tem um limite, ali é o limite da fazenda, tá? E tem uma cerca elétrica. Bom, para você descobrir que ali é realmente o limite, eu acredito que você não vai meter a mão na cerca, né? Acho que de uns 100 metros distante, você já descobre que você não pode passar, certo? Então, aqui a ideia é a mesma, certo? Isso aqui é uma espécie de cerca. Ou seja, eu estou dizendo que daqui não pode passar, certo? Mas você deve, num dia ruim, ter a inteligência emocional de perder menos, certo? Muito bem. De posse dessas duas informações aqui, ó, a gente vai vir aqui agora em negociação, gerenciador do risco. Vamos vir aqui na conta real. Perda 850, ou seja, daqui não pode passar. E ganho de 179, a gente vai arredondar para 180. Ganho a gente arredonda para cima, perda a gente arredonda para baixo, certo? Se tivesse centavo aqui na perda, a gente arredondaria para baixo. Salvar essas configurações, dar um OK. E aí eu tenho meu planejamento estratégico da semana feito. Ou seja, esse é um momento em que você aceita plenamente que você vai trabalhar dessa forma. Veja, se você encaixa isso na sua preparação diária e semanal, haverá um momento em que você pode até debater com você mesmo se você vai operar com 25, com 23, com 24, se a conta na corretora está com 13.400, se você quer trabalhar com menos, você pode fazer, deve fazer isso, certo? A ideia de você explorar tudo isso antes do pregão abrir é que você não tenha esses dilemas durante o pregão, o que é muito comum, certo? Então, são dois blocos de pensamento, certo? Então, essa preparação estratégica visa a gente não ficar tendo esses dilemas na frente da tela, na hora que você estiver operando. Então, esse risco tem que estar pré-aceitado. Essa é a ideia, entendeu? Um outro detalhe muito importante, por que esses indicadores aqui são tão poderosos, certo?
porque eles pegam o que cada operador executa. Então, quando a gente vem aqui, ó, stop máximo por operação, eu estou perguntando qual que é a sua média de operações vencedoras do seu relatório. É diferente de você. Ah, é aquela história do gerenciamento de risco fixo lá, né? Todo mundo tem que estopar R$ 100 e todo mundo tem que ganhar R$ 100. Cara, isso não vai funcionar. Porque cada um tem um nível de aceitação de risco diferente, um emocional diferente, a lidar com dinheiro é de maneira diferente, certo? Então, a ideia desses indicadores também é personalizar para a realidade de cada um, certo? Muito bem. Diante disso, nós vamos fazer agora uma avaliação do que eu chamo de indicador de sentimento do mercado, né? Ou seja, como é que será o mercado hoje? Dá para a gente ter uma pequena noção, certo? Então, a gente vai vir aqui, ó. Primeiro, nós vamos olhar os números de hoje. A gente tem um número meio-dia e meia, ou seja, só tem um númerozinho hoje, é meio-dia e meia. Em termos de, digamos assim, acontecimentos no mercado de ações, a gente tem, vamos pegar aqui do momento que o mercado fechou na sexta-feira, hoje é 13, então 12, 11, 10, né? 10, 18 horas. 10, 11, 12, 13. Então, 10, 18 horas aqui, ó. A gente tem algumas ações que vão divulgar resultado financeiro, o resultado de 2022, mas são ações que não têm muita liquidez. Como é que eu sei isso? De tanto montar carteira, todo dia eu já sei, ó. Isso aqui, a gente não sabe nem que empresa é essa aqui. Isso aqui também. Manaus, não sei o quê. Então, são empresas todas muito não líquidas, certo? A gente está vendo balanços, agora vamos para a categoria de fato relevante, ou seja, o noticiário, né, no mercado de ações. A gente vai fazer o mesmo processo, vamos pegar dia 10 do fechamento, ó. A gente tem Banrisul, Pets, praticamente Banrisul e Pets. Ou seja, pela própria montagem da carteira, a gente vai vir aqui, ó, colocar nessa grade aqui, ó, BRSR, que é Banrisul, e Pets. Então, a gente acabou de ter uma espécie de sentimento do mercado hoje. Ou seja, praticamente não tem número e praticamente não tem catalisadores de fluxo externo. Ou seja, não tem nada de diferente acontecendo, pelo menos programado, certo? As breaking news, os acontecimentos aí durante o pregão sempre vão poder ocorrer, certo? Mas esse não tem como a gente adivinhar, né? Então, o sentimento agora é dizer assim, cara, esse não é um pregão que me anima muito para ir para cima e querer fazer, né, alguma coisa mais expressiva. Então a gente vai fazer o nosso feijãozinho com arroz aqui, esperar agora o mercado abrir, o mercado está em leilão, certo? Colocar a nossa senha. Então, o estado mental que vocês têm que ter nesse momento é um estado mental de aceitação. Ou seja, se falar assim, cara, tudo certo, vamos para cima.